Boa tarde, meus amigos, boa tarde, boa noite, né? Não, é boa tarde ainda, eu estou com boa noite na minha cabeça. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas. Francisco de Assis, hoje, dia 5 de agosto de 2024, segunda-feira. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando ainda primeiro capítulo, né? Não, é o capítulo Os Arquivos da Alma, Os Arquivos da Alma, de Dona Ivone Pereira. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, que já até avançamos um pouquinho. Eu vou até pedir a vocês, para vocês pegarem o livro dos Espíritos e abrirem na questão 257. 257, terceiro parágrafo, tá? O livro dos Espíritos, questão 257, terceiro parágrafo. Enquanto vocês fazem isso, eu aqui vou fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui estudando, buscando crescer, buscando evoluir, recebendo todas essas oportunidades, Senhor, que todos os dias o Senhor nos dá, porque nós necessitamos muito de aprender para crescer, para podermos servir melhor. Te pedimos também, Senhor, que proteja para aqueles que estão mais necessitados, sejam os doentes físicos, os doentes espirituais, estejam no plano físico ou no plano espiritual. Que o teu amor possa envolver a cada um desses irmãos e que nós possamos, Senhor, sempre buscar trabalhar para crescermos e realmente nos tornarmos aqueles discípulos que Jesus necessita na sua seara. Muito obrigado, Pai, por tudo, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, como eu falei, o Livro dos Espíritos, questão 257, terceiro parágrafo. Já deixa aí que a gente vai usar. E vamos começar aqui com o livro da Dona Ivone. Ela diz assim: a extensão das águas apavorava-me. Eu vou ler um pedacinho anterior. Quando ela entregou o bilhete ao boleeiro, o rapaz que estava dirigindo a charrete, né? Ordenando que o levasse ao destino. Que levasse o bilhete era para entregar ao pai dela, onde ela pedia ao pai perdão por ela ter buscado suicídio. Ele relutou, ainda desconfiado, certamente, das minhas intenções, mas talvez movido pelo respeito ou pelo hábito de obedecer, partiu finalmente, deixando-me só. Via-me coberta de luto, chorando a morte de uma filha de 6 anos e do meu esposo de então. Ou seja, aquele mesmo Roberto, cujo espírito me aparecia agora, do presente, desde a infância, reconhecendo-me só naquele. Ela, quer dizer, ela percebendo que estava sozinha naquele sítio deserto, a alegria satânica acometeu-me. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me da ribanceira ao rio sem vacilar. Reconheci-me depois no fundo das águas, como que sem sentidos, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo, porque ela foi até o fundo, e depois flutuando sobre as águas, para, em seguida, voltar ao fundo. Aí já era, né? Já tinha morrido. Né? A extensão das águas apavorava-me. Os peixes que me roiam o corpo, lembre-se, ela já está morta. Os peixes que me roiam o corpo possuíam inteligência. Eu os via tirando seu ataque sobre mim. Compreendia seus intentos vorazes e suas ousadias, como se tratasse de um fenômeno de psicometria, o que me infundia terror indescritível. Então, ela falou aqui, psicometria, eu vou trazer um texto aqui, aonde, só para a gente relembrar um pouquinho da psicometria, tá? Só lembrar um pouquinho aqui, eu acho que todos vocês estão vendo. Esse texto é do Eurípides Quil. Ele diz assim: segundo vários estudiosos espíritas, psicometria é a faculdade mediúnica pela qual o médium, em contato com objetos
pessoas ou lugares relacionados com acontecimentos passados, sintoniza-se de tal maneira com eles, descrevendo com precisão. Então, a Ivone, ela está descrevendo como foi que as coisas aconteceram com ela, tá? Eles a levaram a isso. Aí ele diz aqui, alguns espíritas, inclusive, incluem não apenas o passado, mas também o presente e o futuro na abrangência de informações precisas sobre particularidades e fenômenos ligados a objetos, lugares e pessoas próximas ou distantes, encarnadas ou desencarnadas. Então, ela diz que era como se tratasse de um fenômeno de psicometria. Aí eu vou avançar aqui um pouquinho. No livro dos Domínios da Mediunidade, publicado em 1954, do espírito André Luiz, e psicografia de Chico Xavier, o instrutor Aulus leciona: psicometria significa registro, apreciação de atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Prosseguindo, Aulus relata que o nosso pensamento, espalha suas próprias emanações em toda parte, a que se projeta, deixando vestígios espirituais, onde são arremessados os raios da mente, como um animal que deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Então, olha só, o nosso pensamento espalha suas próprias emanações em toda parte. Aqui ele se projeta, deixando vestígios espirituais, onde são arremessados os raios da mente. Então, Dona Ivone, ela está ali fazendo o quê? Ela está rastreando, ela está entrando em contato com os vestígios espirituais deixados pela mente dela. E aí ela está captando tudo o que aconteceu. Aí ele diz aqui, Ivone do Amaral Pereira, médium de abençoadas mediunidades, psicometria, inclusive, no livro Devassando do Invisível, relata uma visita que fez uma família amiga ali se hospedando por alguns dias. Insone, quer dizer, sem sono, ela ali assistia cenas típicas da escravatura. Em outra residência moderna, o mesmo fenômeno. Sem dormir, assistia cenas de duelos, lutas, assaltos, fugas a cavalo, ambiente do século XVIII. Única explicação dela, psicometria de ambiente, sonambulismo magnético e psicometria. Então, ela captou tudo que ela deixou ali, naquele ambiente, né, no espaço, e ela foi rastreando o pensamento dela, as marcas que ela deixou. Porque não dizem que tudo que a gente faz fica gravado no éter? Tudo que a gente faz, que a gente fala, fica gravado no astral? Então, o que aconteceu? Ela foi o quê? Rastreando tudo que ela vivenciou. Por isso que ela está pegando os detalhes. Logicamente, amparada pela espiritualidade. Olha que coisa incrível. Tá? Aí, voltando aqui a Dona Ivone. Aí ela diz assim, o que ela falou aqui, ó, os peixes que me roíam o corpo possuem inteligência. Eu os via tirando seu ataque sobre mim. Aí depois ela vai dizer, eles me atacavam aos grupos, disputavam-me com voracidade inconcebível. Brigavam por um lugar sobre mim própria, sobre o cadáver dela. E a vida intensa que poderá existir do leito de um rio caudaloso tornou-se invisível e insensível para mim, com intensidade tal que era como que um inferno liquefeito, a me envolver no seu turbilhão de malefícios, oferecendo-me impressões e sensações. Olha só,
oferecendo-lhe impressões e sensações inconcebíveis ao cérebro humano, pois esse estado pavoroso da consciência encontra-se além do limite em que a razão humana não poderá penetrar, a não ser mesmo por meio do próprio suicídio. Então, ela tinha impressões e sensações. Lembra quando ela disse aqui, os peixes que me roíam o corpo possuem inteligência? Ela tinha as sensações dos peixes comendo ela. Vamos lá no Livro dos Espíritos, que eu pedi para vocês, 257, terceiro parágrafo. Essa questão, hein? Ensaio teórico da sensação dos espíritos. Na questão 257, ensaio teórico das sensações, da sensação dos espíritos, no terceiro parágrafo, diz assim, deixa eu só... Diz assim, ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação que se acha, crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Dona Ivone, né? Vê um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez o suicida, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Olha o que ela diz, os peixes que me roíam o corpo. E depois ela falou, né? Oferecendo impressões e sensações inconcebíveis ao cérebro humano. Aí ele dizia aqui, ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, como os peixes não comiam o perispírito dela, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Os peixes só estavam comendo o corpo. Como, porém, não é completa a separação do corpo e do espírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo. Ela estava vendo os peixes comerem o corpo dela. E ela tinha a sensação de sentir eles comendo ela. Aí ele diz aqui, assim, pois não haveria, no caso, uma reminiscência, porque ele não foi em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente, atentamente observados. Depois, deixa eu ver aqui, só onde eu marquei aqui. Aí depois ele vai dizer assim, durante a vida, no quarto parágrafo, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nem espírito, nem perispírito. O corpo morto não pode sentir nada, não tem mais espírito nem perispírito dele. Este, que é o espírito desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o espírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria. Exatamente como um corpo que morreu. Deixa eu ver...
Só ver. Não, eu vou parar por aqui. Né? Então, ele está deixando o que ela está sentindo, né? São as questões morais. São as questões morais. Porque ela ainda não está separada totalmente, desligada totalmente do corpo dela. Foi suicídio. Foi suicídio, né? Então, ela está sentindo aquilo, né? Então, eles aqui, eles me atacavam, viram depois retirada das águas por pescadores, ou homens contratados para o feito, que me suspenderam com dificuldade, auxiliados por enormes ganchos que me espetavam o corpo. Ela está tendo todas as sensações. Lembra aquele gancho, né? Que é um gancho assim, grandão, parece um gancho com aquela ponta fina aqui. Coloca, é carne morta, que nem de açougueiro. Eles enfiam ali e os corpos. Muito tempo, se a gente vende cedo ou vende tarde? Oi? Tá. Mas dá. Que a Vera estava com o microfone aberto. Aí diz aqui, né? Aí ela diz aqui, vime depois retirada das águas por pescadores, ou homens contratados para o feito, que me suspenderam com dificuldade, que o corpo estava pesado, né? Auxiliados por enormes ganchos que me espetavam o corpo, fazendo-me sofrer ainda mais esse martírio. Ela estava sentindo tudo, as impressões e sensações, porque o espírito, o seu perispírito, ainda estava ligado ao corpo. E depois estirada no chão, à margem do rio, desnudada, seminua. Imagina, final do século XIX, os homens olhando para o corpo nu dela, né? A vergonha, pois as roupas se haviam rompido, estraçalhadas, e ainda tem as piadinhas, né? Que você às vezes, as piadinhas dos homens pescadores fazem piadas sobre o corpo nu de uma mulher, de um cadáver. A gente sabe tudo isso ela está passando, né? Aí aqui, ó, se haviam roupas estraçalhadas em miserável estado de decomposição e devastada pelos peixes. Então, o corpo dela estava horrível. E vi também Charles, o pai, como louco, que o pai foi lá ver o cadáver, né? Ajoelhado ao pé de mim, chorando inconsolável. Eu queria falar-lhe, rogar-lhe que me levasse para casa e me compusesse, quer dizer, cobrisse o corpo dela que estava nu, né? E que me compusesse com outras roupas, pois eu não morrera. Mas não podia articular nem mesmo o pensamento completo. Tudo via e sentia por meio de um pesadelo infernal, ao estado de desfalecimento e traumatismo que me colhia. Vi que um ajuntamento de pessoas me rodeava, mas não reconheci ninguém e me envergonhava, porquanto me sentia desnuda. Percebi que me supunham morta e lamentava o acontecimento. E terror indescritível de que me sepultassem viva. Ela estava com medo de ser enterrada viva, porque ela estava se sentindo mais viva do que nunca. Entrou a me exasperar, sem que, no entanto, eu pudesse dar o menor sinal de vida. Atormentada, como me encontrava naquele pesadelo sinistro que enlouquece sem, contudo, apagar a consciência. Repare, pesadelo sinistro que enlouquece. Isso aqui precisa ser sublinhado. Olha só. Pesadelo sinistro que enlouquece sem, contudo, apagar a consciência. Dura, né? O remorso pelo ato desesperado começou a me pungir em alternativa com os antigos sofrimentos. Então, ela começou a ver que o que ela estava sentindo agora era muito pior do que ela sentia antes, quando ela estava viva. O remorso pelo ato desesperado começou a me pungir, a afligi-la, né, profundamente, em alternativa com os antigos sofrimentos. No momento em que vi Charles, que era o pai, a chorar, e senti, então, e compreendi, só então, o imenso amor que seu coração me consagrava,
ouvia-lhe as palavras. Que o tempo todo ele dizia: minha filha, para com isso, eu te amo. Olha meu amor por você. E ela nada, né? Só se preocupava com o sofrimento dela. Por que fizeste isso, minha filha? Porque eu aconselhei-te tanto, supliquei-te que te voltasses para Deus e pensaste também um pouco em mim, mas amaste a todos, em todos pensaste, só não pensaste em teu pai. Tais lamentos eram acusações terríveis para a minha consciência, que se alucinava porventura ainda mais, compreendendo a justeza daqueles raciocínios. Por que fiz isso, meu Deus? Por que fiz? Era o pensamento interrogativo que agora me suplicava sem interrupção. Por que fiz isso? Mas que foi que fiz? Eu nada fiz, meu Deus. Meu pai, perdoa-me. Atender-te-ei agora. Nunca mais te desobedecerei. Prometo, teus desejos serão ordens para mim daqui em diante. Fala, meu pai, diz o que devo fazer agora e atenderei. Dize-me se me queres ainda, mas pelo amor de Deus, eu choro assim, que isso me despedaça ainda mais o coração. Leva-me daqui, vamos para a nossa casa. Quero voltar para a nossa casa, quero voltar, quero voltar. E os outros, para onde foram? Aqueles por quem tanto sofro. E ela disse: cadê o filho e a filha que eu morri para ficar com eles? Onde eles estão? Para onde eles foram? Né? Aqueles por quem tanto sofro, onde eles estão? Dizem que estou morta, no entanto vivo. Não vês que estou viva e que te falo? Não estou morta e por isso não encontrei senão peixes. E mais peixes, feras detestáveis, e não os meus amados mortos. A única coisa que ela encontrou foram os peixes. Por que fiz isso, meu Deus? Que se passa, então? Estarei louca? Finalmente, que se passa? Que se passa? Gente, que horror! Que horror! Nenhuma das terríveis misérias da Terra se equipara a um troço desse. Porque na Terra você ainda pode voltar atrás. Né? Você ainda pode dar um jeito de voltar atrás. Mas depois que cometeu esse ato, e vi até mesmo, diz ela, o cemitério em que meus despojos foram sepultados. Não, não era jazigo onde eu ia chorar, debruçada sobre o mármore, o túmulo que me abrigara. Não era aquele cemitério da família. Eu era suicida. E nem o título e o ouro de meu pai estrangeiro em Portugal foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Porque a Igreja Católica, naquela época, não enterrava suicídio em solo sagrado. Cemitério é solo sagrado. Aprendi isso do filme Highlander. Lembra do Highlander? Highlander. Quando os imortais, eles eram imortais, né, entravam em solo sagrado, não podiam lutar entre eles. Então, quando alguém queria fugir do outro Highlander, ia para o cemitério, que em solo sagrado era proibido travar combate. Então, ela não teve direito ao enterro ao lado do túmulo do marido e da filha. Nem isso foi dado a ela o direito, porque o marido e a filha morreram lá de morte natural, foram enterrados em solo sagrado. Ela não podia. Quer dizer, nem isso ela teve direito. Ter um túmulo ao lado do marido e da filha, porque ela não podia ser enterrada em solo sagrado. Aí ele diz aqui, né? Nem o dinheiro do pai dela comprou um terreno no solo sagrado. Lembra de Judas? Não pôde dar, teve que pegar o dinheiro e comprar um terreno para ele ser enterrado. Era apenas um pobre campo onde ela foi enterrada, destinada a hereges, a judeus e a suicidas. Os hereges não eram bem vistos em Portugal naquela época, né? E a suicidas. E Charles, coberto de luto, ainda ali chorava, inconsolável. Eu trouxe aqui um texto para vocês que não está em PDF, não, que não deu tempo para eu fazer. Esse livro aqui é mais um que eu estou recomendando a vocês, chamado A Trajetória Evolutiva do Ser, o caminho cíclico da alma entre as dimensões físicas,
espiritual. Depois eu vou botar lá no grupo. Djalma Argolo, do Djalma Argolo, tá? Tem um capítulo aqui, que esse capítulo é o capítulo 3 desse livro, A Trajetória Evolutiva do Ser. De PDF eu não acredito que tenha dele não, tá? A Trajetória Evolutiva do Ser, do Djalma Argolo, capítulo 3. Nesse capítulo 3, ele traz um artigo chamado O Problema do Suicídio. O Djalma Argolo diz assim, ele traz algumas palavrinhas bem complicadas, mas dá para a gente entender. Ele fala assim, o suicídio é o tipo de morte que maiores problemas acarreta. Então, suicídio é o tipo de morte que maiores problemas acarreta. Não porque seja ele bota entre aspas, pecado contra Deus. Olha só que coisa interessante. Ele não traz maiores problemas para a gente porque, entre aspas, é um pecado contra Deus. Aí ele diz uma coisa interessante. Pois, afinal de contas, nada, nem ninguém pode cometer atos ou atitudes contra a divindade. Ela está muito acima da nossa capacidade de agredi-la, seja de que maneira for. Então, a gente fala, né? Nosso suicídio é um pecado contra Deus. Ele diz, não, não é pecado contra Deus. Porque Deus, ninguém, ainda mais nós, seres inferiores, ninguém tem capacidade de cometer atos ou atitudes contra a divindade. Como é que nós vamos ter capacidade de cometer um ato contra a divindade? Aí ele diz, essa divindade está muito acima da nossa capacidade de agredi-la, seja de que maneira for. Não é por isso que o suicídio acarreta tantos, os maiores problemas para a gente. Não é um pecado contra Deus. Ele vai dizer por quê. Olha só, o Djalma Argolo é um grande cientista, tá, gente? E um grande estudioso. Ele diz assim, suas leis, as leis divinas, de aplicação automática, corrigem qualquer processo desequilibrado, mantendo a harmonia geral do cosmos instantaneamente. Qualquer ato de desequilíbrio por nós, automaticamente é corrigido. Ele diz assim, ó, o problema de quem põe fim à própria existência física, o problema para quem se suicida são as complicações geradas em nível das matrizes estruturais da morfologia perispiritual. O problema está aí do suicídio. Porque você vai provocar complicações, vai gerar complicações a nível das matrizes estruturais da morfologia perispiritual, alinhadas nos escaninhos da mente. Então, as matrizes da estrutura da morfologia espiritual estão no nosso corpo mental. Quando você se suicida, você provoca uma desestrutura, um desequilíbrio nessas matrizes. Aí ele vai dizer assim: o complexo desordenado de emoções no momento do autocídio, porque lembra da Ivone? As emoções desordenadas no momento que ela se suicidou? O complexo desordenado de emoções no momento do autocídio, que é o suicídio, e no seu após, logo que depois que você se mata, atinge os fulcros morfogenéticos, como um choque extemporâneo em delicado mecanismo, desorganizando-os total ou parcialmente. Resumindo, ele está dizendo o seguinte: o choque emocional do ato do suicídio e o day after seria o dia seguinte, seria no minuto seguinte, lembra? Afunda, caiu no lodo, subiu, aquela... Esse choque todo emocional vai trazer
um desequilíbrio, um choque gravíssimo, desorganizando totalmente os delicados mecanismos do nosso corpo mental. Aí ele diz aqui, consequentemente, ele diz aqui, pode desorganizar o total ou parcialmente, tá? Os dois casos são gravíssimos. Consequentemente, a encarnação. Lembra quando ele fala aqui, ele diz assim, ó, as leis divinas são de aplicação automática, corrigem qualquer processo desequilibrado, mantendo a harmonia geral do cosmos, instantaneamente. Ele diz, corrige automaticamente. Olha aqui, ele diz. Consequentemente, a encarnação seguinte do espírito se caracterizará por graves problemas genéticos. É o tal do corrige automaticamente. Já sabe, próxima encarnação vai ter problema. Entendeu? Então, por isso que ele fala, não, ao desequilíbrio, ninguém afeta as leis divinas, é a correção automática. Provocou suicídio, desarmoniza toda a estrutura do seu corpo mental, parcial ou totalmente. Nos dois casos é gravíssimo. A correção automática, próxima reencarnação, pimba, já veio problema. Não importa se a próxima reencarnação é daqui a 500 anos, mas é o automatismo da lei. Aí ele diz aqui, ó, consequentemente, a encarnação seguinte do espírito se caracterizará por graves problemas genéticos. Como? Não quer dizer que sejam todos, tá, gente? Porque tem gente que vai dizer assim, quer dizer que toda pessoa assim é esse caso? Não, mas é uma das possibilidades. Síndrome de Down não quer dizer que toda pessoa com síndrome de Down seja suicida, mas é uma das possibilidades. Síndrome de Down, a macrocefalia, a cegueira, a loucura, deficiências motoras, vocálicas, teratológicas, quando é o corpo todo deformado, variadas, insuficiências de vulto dos sistemas glandular, insuficiência de vulto dos sistemas glandular, endócrino, vascular, etc. Sendo que muitas vezes são necessárias outras encarnações para sanar os efeitos deletérios da tentativa ilusória de fuga de situações sociomorais, de profundo conteúdo educativo. Porque tudo que ela estava passando, a Ivone, era de fundo socioeducativo. Porque ela sabia que ela tinha sido responsável pela morte da filha e do marido. Então, ela tinha remorso, estava sofrendo. E todo esse sofrimento era de fundo socioeducativo. E ela não aceitou. Né? Então, ele aqui, de fuga de situações sociomorais de profundo conteúdo educativo para quem as sofre. Aí ele continua, ao final de tudo, recuperado das disfunções autoproduzidas, o espírito rebelde ainda terá, depois que ele passar por todo esse sofrimento e se recuperar, a gente vai ver o que a gente viu no Memória Suicida. Ele ainda terá, né? Ele ainda terá de passar novamente por situações semelhantes a que procurou, de forma infantil. Evitar, né? Evitar para comprovar a si mesmo que aprendeu a respeitar a regra básica de valorização da vida, que redunda em benefício sua própria evolução. Eu me lembro de um companheiro que se suicidou no negócio de suicida, porque ele faliu, foi a miséria, perdeu tudo. Aí ele se suicidou. Depois que ele estava recuperado, né, ia ter uma reencarnação, com muita dificuldade. Aí o homem espiritual falou para ele, depois que você passar por essa reencarnação de muita dificuldade, você vai voltar ao plano espiritual. Aí você vai ter uma outra vida, onde você vai falir de novo. Mas aí a gente vai ver se você aprendeu a lição. Se você vai aguentar o tranco falido ou vai se suicidar novamente. Porque depois de recuperar, tem que ser aquilo. Né? Ele diz, ó, o espírito rebelde ainda terá de passar novamente por situações semelhantes a si mesmo. O caso do Camilo, que ficou cego
Era um escritor, ficou cego, se suicidou porque não aguentava. Aí disse assim, ó, você vai, tá muito bem agora, né? Vai encarnar, vai passar novamente pelo outro problema. Vamos ver como é que você age. Será que você vai aguentar passar pela dificuldade, pela aprovação, pelo processo educativo, ou vai se suicidar novamente, Deus no céu? Então, diz aqui, né, que aprendeu a respeitar a regra básica de valorização da vida, que redunda em benefício sua própria evolução. Aí depois tem mais um trechinho, onde ele diz assim, o problema básico do suicídio não é simplesmente a forma brusca com que força a separação da alma e do corpo. Eu acho que isso também se dá nos acidentes. Não dá. Acontece nos acidentes. O pessoal está no avião, o avião explodiu. É claro que houve uma separação brusca da alma e do corpo. Explodiu tudo. Um incêndio, né? Alguma coisa assim. O cara tá aqui, caiu um negócio lá de cima e esmagou o cara. Houve uma separação brusca da alma do corpo. Tem, diz que o problema básico do suicídio não é simplesmente a forma brusca com que força a separação da alma do corpo, pois que isso também se dá nos acidentes. O que entra em jogo é todo um complexo estado psicológico, que agrava as sequelas perispirituais do ato. É como se a mente, é como se a mente extravasasse um hormônio psíquico com alto poder de corrosão, que atingisse o corpo espiritual de fora para dentro, exacerbando os traumas superficiais por ele sofrido. Então, é como se, tá? Ele não está dizendo que isso acontece, é como se a mente extravasasse um hormônio psíquico com alto poder de corrosão que atingisse o corpo espiritual de fora para dentro, exacerbando, quer dizer, aumentando potencialmente os traumas superficiais por ele sofrido. Uma desorganização profunda se instala no centro de força responsável pela área atingida. E o que é mais importante, no centro de força coronário, encarregado do controle de todos os outros demais centros de força, bem como pelo registro das ações praticadas, se vai instalar da consciência, criando os módulos kármicos que gerenciarão os passos futuros do indivíduo. Afeta o centro coronário, que administra todos os outros centros de força, frontal, cardíaco, laríngeo, solar ou gástrico, né? Todos os outros. Aí ele diz aqui, o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, você está encarnado. Centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito. Então, quando você se suicida, você provoca uma desestrutura no seu centro coronário, que está no seu corpo mental. Por isso que ele falou aqui, que o suicídio é o tipo de morte que maiores problemas acarreta para o homem. Não é porque é pecado contra Deus, que a gente não consegue agredir o Senhor, tá? O grande problema é que ele, né, vai trazer uma desestrutura nas matrizes estruturais da morfologia perispiritual, principalmente no centro coronário, que regula tudo. E aí você fica como? Aonde é que está o modelo organizador biológico?
está instalado na nossa mente. Eu estou encarnada. Meu cérebro. Eu estou encarnado. Não tá, lembra da cúpula? Lembra da cúpula? Que nós estudamos? Corpo astral, corpo físico, corpo vital, que é a nossa consciência. Está tudo aqui, nessa estrutura. Eu estou encarnada. Eu não estou desencarnada. Porque quando eu desencarno, é corpo mental, por aí. Eu estou encarnada. Então, está tudo aqui ligado no meu sistema nervoso, no meu cérebro. Quando eu provoco suicídio, isso é como se isso aqui implodisse. Então, essa separação brusca, entendeu? Vai libertar com tudo. E depois ali, no momento se ali, ele fala, se é um acidente, se é um acidente, espiritualidade vem, ó. É o próprio Luiz Gonzaga Pinheiro que vai falar isso, mas à frente deixa eu pensar. Eles vêm, ajudam, porque você não teve nada a ver com isso. Entendeu? A pessoa pode ficar até um tempo assim, dependendo da situação, mas não teve o teu dedinho no negócio. É diferente. Não tem remorso, não tem culpa, não tem nada disso. No suicídio tem. Entendeu? Então é por isso que é o problema. Não é porque o pecado contra Deus. Que a gente, meu Deus, vai afetar Deus, mas a gente implode com a nossa cúpula. Lembra? Nós estamos encarnados. Isso aqui, sistema nervoso, está tudo aqui. Eu separei a alma do corpo bruscamente, implodindo tudo isso. É o suicídio. Aí desorganiza tudo. Modelo organizador biológico, tudo. Alguém chegou e deu um chute na mesa onde estava o quebra-cabeça armadinho. É peça para tudo quanto é lado. Vai levar tempo para organizar. Por isso que traz tanto problema para a gente. Vamos seguir aqui. Entremente, voltei para a Dona Ivone. Entremente, não apenas o citado fenômeno se verificou durante o meu estado acima citado. Porque lembra que ela estava 2 meses em coma? Ela estava 2 meses em coma, né? Na casa dela. 2 meses, que ela ficou lá como fosse morta. Vi-me outro sim perseguida e aprisionada por falange maléfica de obsessores. Os obsessores estão atrás dela. Eles estão atrás dela, né? Perseguindo ela. Encerrada em cavernas absurdas, que se me afiguravam crateras de vulcões extintos, abismos ocultos aos olhos humanos. Ela foi levada, né? Para padecer uma série de coisas. Ali, seres negros, disformes e hediondos me supliciavam com torturas inconcebíveis, asseverando, todavia, que suspenderia os suplícios se me aliasse de boamente ao seu bando. Eles disseram, passa para o nosso lado que a gente deixa você em paz. Tais seres, eu sabia, eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos, que levaram para a vida espiritual as trevas em que se envolveram durante a tragédia que alimentaram durante a encarnação, e que assim permaneciam endurecidos, sem forças para enfrentar a epopeia da regeneração pessoal, e temendo a presença da verdade das trevas, da própria consciência. Aquele local seria, por assim dizer, o Vale dos Suicidas, descrito no volume Memória de Suicida, que tão conhecido é da minha consciência, estado alucinatório obsessivo. Comum aos suicidas, que carregam agravos nos refolhos do espírito. Então, o estado dela era alucinatório obsessivo. Estado comum a todos os suicidas, tá? Que carregam, como ela, agravos de erros dos refolhos do espírito. Aí eu trouxe um texto aqui, um pedaço de um texto, um pedaço de um texto do livro Memórias de um Suicida. Deixa eu ver aqui, vou ter que abrir esse para poder pegar aqui. Acho que é esse aqui.
É. Memórias de um Suicida. Deixa eu fechar isso aqui, não mentir. Está todo mundo vendo, né? Isso aqui é no capítulo, quem quiser anotar e procurar, Os Réprobos, tá? Capítulo Os Réprobos. Diz assim, Camilo: certa vez em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível, a amigos e admiradores, pobre, cego, humilhado no além-túmulo, Camilo se suicidou, porque tinha ficado cego. Estava no plano espiritual, cego. Pobre, cego, humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, ele levou o mal com ele, né? O mal da cegueira. Mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz, em que me debatia, angustiado, fantasma, vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis que também usar entre desencarnados. Perseguido por entidades perversas, que nem Dona Ivone, bandoleiros da erraticidade, que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os às tentações mais torpes, através de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, ao dobrar de uma esquina, lá no plano espiritual, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Ele deixou bem claro aqui, eram espíritos, eram homens desencarnados, homens e mulheres desencarnadas, que estavam lá. Deixa eu ver aqui, lá um trecho. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha consertando o coro sinistro que me aterrava, que vinham, né, gritando junto, né, aqueles gritos sinistros que me aterrava. Tendo-a eu reconhecido, porque no momento em que nos encontramos, entrou esse grupo a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias, diante das quais as minhas seriam meros gracejos, né? Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado, por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário? Aí ele tentou fugir da turba, né? E começou a caminhar em sentido contrário ao que eu seguia, né? Então, porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa a turba me envolveu, misturando-me ao seu todo, para absorver-me completamente suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu, contra a vontade dele. E tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Fui engolido pela multidão. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, que do mesmo modo não mais poderiam sair. Dizia que esquadrão completo de milicianos, espíritos do mal, tá, gente? Montados, conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sobre o lajedo das ruas e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei que não era criminoso e dei-me a conhecer. Eu sou um escritor famoso, enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se indignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, seus cavalos, né? Fechando-nos em círculo intransponível. À frente, o comandante abrindo caminho dentro das trevas. Empunhava um bastão no alto do qual flutuava pequena flâmula, onde adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la ainda que o desespero que nos resgatava permitisse. Pausa para manifestarmos tal desejo. Então, eles não conseguiam nem ler o que estava na flâmula, né? Aí, deixa eu ver aqui, quem deve ser nome, eu vou para outro aqui. Meus companheiros
eram hediondos, eram feios, né? Como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Feios, deixando ver fisionomias desalinhados, fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer, desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, o pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra, para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tampouco o sonho, o pesadelo a criar em minha mente prostituída pela devassidão dos costumes, o que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava com a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para como gênero humano, que não suportaria, sem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Aí tem uma notinha de rodapé. Efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocainômano, etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos. Sim, a pessoa que é viciada em drogas, em álcool, ela pode começar a ter visões, né? Até cenas. Ela pode chegar a um grau de doença que ela pode começar a ter delírios e ver coisas terríveis, né? Se, além do mais, trazem os desequilíbrios do suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Quer dizer, aquele alcoólatra, aquele viciado em drogas, que, além disso, for suicida, ele poderá ter delírios muito piores, ver coisas muito piores que um alcoólatra que não é suicida. Sim, imagina uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empapadas do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginar uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido, no intento, quer dizer, o que morreu de Madotém está com o corpo todo retalhado, o que se queimou está em chamas, o que tomou veneno está se queimando por dentro, o que deu um tiro na cabeça está com a cabeça arrebentada. Eles estão demonstrando no perispírito deles o que aconteceu com o corpo deles quando eles se suicidaram, né? Ostentando cada um o ferrete, quer dizer, a cena, né, infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concedera a vida corporal terrena com um precioso ensejo de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas e gravosas do pretérito. Então, o que a gente trouxe aqui é um vislumbre, além do da dona Ivone, que ela já contou que ela sofreu terrível, de um outro companheiro, Camilo, que também passou pelo que ela passou. Ele aqui contou o que ele enfrentou, e ela contou o que ela enfrentou. E a gente vê que tem o quê? Semelhanças, graves semelhanças. Para a gente encerrar esse parágrafo, vamos ler mais um pedacinho aqui. Ó. Ora, o certo, diz Dona Ivone, é que durante minha primeira infância, eu despertava altas horas da noite em gritos alucinantes,
dizendo que negros mascarados de dominós, que eram aqueles homens com roupa preta, né? Me retalhavam o corpo e queimavam os pés com ferros quentes ou fogo vivos. Eles eram ex-inquisidores. Eram certamente brados da subconsciência, ecoando durante o sono e aflorando as recordações pelo sono ou por predisposições particulares das minhas faculdades ou necessidades psíquicas. O mesmo tipo de fenômeno, talvez, que se apresentava agora no estado provocado pelo traumatismo. Então, gente, que coisa horrível. Que coisa horrível que é a vida, o despertar de um suicida no plano espiritual. Que coisa. O que a Tona Ivone descreve aqui e o que o irmão Camilo descreve desse capítulo, capítulo 1 capítulo, os réprobos, é algo assustador. E como ele diz, inimaginável para nós. Porque a gente aqui, enquanto encarnado, a gente não consegue, tá? A gente não consegue. Tudo que você tentar imaginar sobre isso, você não vai passar nem perto. Você não passa nem perto, tá? Do que eles estão vivenciando e sofrendo ali. É assustador. Vocês hão de confirmar. Sabe o que eu achei assim, interessante, que me tirou algumas coisas da minha cabeça? Depois do Djalma, né? O texto dele. Tira aquela coisa de castigo de Deus. Exatamente. Tirou aquela coisa. Não, Deus vai castigar você porque você tirou o salário. Não, é uma questão de organização que você desorganizou. Quer dizer, é trágico, é horroroso mesmo, mas Deus não está se punindo você. Não tem uma punição. Suas leis de aplicação automática corrigem qualquer processo desequilibrado. Pronto, é uma correção. Instantaneamente. É uma correção apenas. Exato. Claro que é horrível, mas é uma correção. Consequência, né? Sim, uma você implodiu a tua mente. Justamente onde está o quê? O modelo organizador biológico. Você está encarnado. Centro coronário. Vai para o espaço. E aí? Você tem que reconstruir. Exatamente. Reconstruir. E isso leva, como ele falou, a próxima encarnação vai ser automático. Vai ser terrível. E mais a gente ainda vai precisar de muitas outras. Sim. Pronto que ele fala, né, no livro Memória Suicida, ela diz que 2 tipos de suicídios são os piores. Uns são os que tacaram fogo do corpo, e outros são os chamados retalhados. Esses 2 são os piores. Retalhados é quem se joga debaixo do trem. Porque imagina a rota de um trem de metal passando por cima do teu corpo. Então ela fala dos que tacaram fogo do corpo. No Negócio Suicida fala sobre isso. E os retalhados são os piores, sabe? As piores agressões ao perispírito. Que ali agrediu tudo, né? Destruiu tudo, né? Então ela fala que são os piores. E a gente ainda vai... Rose, Fala, Márcia. quando a pessoa tem problema mental e comete suicídio através do fogo, Aí, Márcia, cada diferente. caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É visto. Logicamente que, no fundo, todo mundo vai ter um pouco de responsabilidade, tá? Todo mundo tem. Porque qual a responsabilidade desse? Como é que você ficou com esse desequilíbrio mental? A tua responsabilidade começa aí. Vai ser aí. Como é que por que esse processo se desenvolveu? Entendeu? Vai ser a causa. Porque eu fiz isso. Tua responsabilidade está ali. Agora, a consequência do suicídio,
Aí o sujeito nem tem noção. Se o cara tivesse equilibrado, ele não tinha que se suicidar. Ele se suicidou porque está todo desequilibrado mentalmente. Então, por isso que cada caso é um caso. Por exemplo, Camilo se suicidou por quê? Ele queria, ele é um escritor. Ah, é um escritor cego, como é que eu vou continuar sendo quem eu sou, o grande Camilo? Entendeu a diferença? O outro se suicidou porque já estava enlouquecido, já estava louco, não tinha como ter discernimento. Tudo bem que o problema tem que estar lá na origem, mas o suicídio em si foi causado pelo desequilíbrio mental. Agora, o outro se suicidou porque eu perdi minha fortuna, eu não posso viver sem dinheiro. Como é que vai ficar? Perdi tudo, entendeu? A responsabilidade. Quantas pessoas vivem sem dinheiro? Quantas pessoas têm uma vida boa sem serem milionários? Mas ele não admitia. Você entendeu a diferença? Há casos e casos. Cada Entendi. caso é analisado. Agora, todos têm uma certa responsabilidade. Porque esse que se suicidou por estado de desequilíbrio mental, vai vir a famosa pergunta: por que você entrou nesse desequilíbrio mental? Entendeu? Por quê? Então, o suicídio foi causado porque ele já estava desequilibrado mental. Ele já estava. Então, a responsabilidade dele está lá por ele ter se permitido desequilibrar. Não porque ele tirou a vida. Porque ele tirou a vida ou não tirou, aquilo ali não. É a mesma coisa, matou alguém. O desequilibrado mental matou alguém. Foi por causa do desequilíbrio mental. O problema não está na morte que ele provocou de ter matado alguém, ter se suicidado. Vai se buscar a origem onde o problema começou. Agora, aquele que se suicidou porque tá, essa vida está tão cansativa. Eu vi uma carta de uma mulher, uma atriz famosa. Ela simplesmente escreveu na carta: cansei. 26 anos por aí. Muito chato essa vida. Não tinha doença, não tinha beleza, tinha tudo isso. Ela simplesmente cansou. Vou tirar minha vida e vou ficar logo junto de Deus, perto de Jesus. E acabou. Entendeu? Acabou. Ela cansou, gente. Chato. Tem essas pessoas, Rosa, que saem de carro, né, sem nenhuma responsabilidade e acabam morrendo. Também é um Suicídio suicídio. indireto. Também, né? Tem uma responsabilidade. Ele não saiu pensando em se matar. Mas a forma como ele estava dirigindo Ele levou tinha a essa. consciência disso que poderia acontecer. Exatamente. Ele não teve a intenção de tirar a própria vida, mas a forma como ele estava agindo o levou à morte. Entendeu? Tudo isso é avaliado. Gente, nós vamos encerrando aqui, está no nosso horário já, né? Daqui a pouco a palestrante está aí para começarmos a nossa palestra. Hoje, o nosso tema, quem vai fazer a nossa palestra, é a nossa companheira Vera Isaura, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho, né? A Verinha, ela já deve estar chegando aí. O tema dela é aqui, Em Louvor da Caridade, livro Lapadário Espírita, capítulo 53, Joana de Ângeles. Carmen, tu faz a leitura e prepara a prece para a gente? Então, gente, agradecemos a Deus, agradecendo a Jesus, esse banho de conhecimento que esses amigos espirituais nos trouxeram, né? Realmente fantástico tudo isso. Só temos a agradecer. Semana que vem a gente continua com esse tema maravilhoso. Tem mais coisas legais para a gente, tá bom? Um beijo aí, eu vou dar uma paradinha aqui. 5 minutinhos a gente está de volta. Obrigada, boa palestra.